Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Espírito Santo presente em todo o tempo. A lição de hoje é a lição de número 1, que traz por título Conhecendo o Espírito Santo. O texto de referência está registrado no Evangelho de João, capítulo 16, do verso 7 a 14. O versículo do dia diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, verso 26. Verdade aplicada diz ainda: o Espírito Santo é um integrante da Trindade com atributos divinos e características pessoais marcantes. Os objetivos da lição de hoje, irmãos, primeiro, reconhecer quem é o Espírito Santo nas Escrituras. Segundo, compreender o lugar do Espírito Santo na Trindade. E terceiro, especificar os propósitos do Espírito Santo. E a nossa oração hoje é para que Deus venha prosseguir, nos orientando para que possamos prosseguir em conhecer o Espírito Santo e usufruir de sua companhia, ou de sua doce companhia. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz ainda que existe dois ramos da teologia, que se chama pneumatologia, que quer dizer pneuma, que é igual vento, espírito, e logia, que é igual a estudo, e paracletologia, que estuda a doutrina acerca da pessoa do Espírito Santo e sua função, que quer dizer parácletos, ou consolador. Sabemos que o Espírito Santo não é um mero poder, como alguns pensam, mas sim uma pessoa integrante da Trindade divina. Então, irmãos, hoje nós vamos estar estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que elas acham que o Espírito Santo, na verdade, é um vento, é uma força, é um poder, é uma pomba. E nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é de fato uma pessoa, com todas as características de um ser, de uma pessoa. Então nós vemos aqui o ponto-chave falando sobre o Espírito Santo é parte integrante da Trindade divina e possui personalidade distinta. Então é sobre isto que nós vamos estar lendo e com certeza, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos chegar a um entendimento acerca da sua pessoa. E aí o primeiro tópico vem perguntando: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força e nem tampouco poder, como alguns erroneamente imaginam, mas pelas Escrituras entendemos que o Espírito Santo é parte integrante da Trindade, porém com personalidade distinta e separada de Deus Pai, portanto, uma pessoa. Nesse primeiro ponto, nós já poderíamos tecer aqui um comentário. Mas vamos ao primeiro tópico, ou primeiro ponto, o Espírito Santo nas Escrituras. A primeira citação que percebemos sobre o Espírito Santo está em Gênesis, quando o texto diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está ali no capítulo 1, verso 2. A expressão hebraica, roach, está relacionada a vento ou ar, que é, no texto em questão, usada para referir-se ao Espírito de Deus. Já no Novo Testamento, encontramos as palavras, pneuma, que quer dizer vento, sopro, espírito, e paráclitos, que traduzida como consolador, que é o Espírito Santo. Jesus, nos textos de João, capítulo 14, versículo 16 e 26, e capítulo 15, verso 16, e capítulo 16, versículo 7. Usa com veemência este termo. Bem mais importante que entender a etimologia é antes conhecer o Espírito Santo e desenvolver um relacionamento com ele. Então, diante do comentarista, do que o comentarista está dizendo aqui, antes de ficarmos às vezes na especulação, querendo saber como e de que jeito é o Espírito Santo, se ele é uma pomba, se ele é um vento, se ele é uma força, se ele é um poder, nós precisamos entender pela palavra de Deus que ele é uma pessoa independente na Trindade. Ele tem poder para fazer aquilo que lhe apraz. E ele não entra em conflito com o Pai nem com o Filho,
Porque é uma unidade. Diferente de nós, muitas vezes, irmãos, nós estamos reunidos, mas não estamos unidos. Diferente da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, né? Eles são únicos. Então eles trabalham em unidade, em acordo. Ninguém discorda de ninguém. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse, quem vê a mim, né? Ou quem olha para mim, está vendo o Pai que me enviou. Por quê? Porque eu estou em comunhão com o Pai. Eu e o Pai somos um. E na oração sacerdotal, o Senhor Jesus, mais uma vez, ele repete isso. Ele diz que ele era um com o Pai. E o desejo dele era que nós, os seus discípulos, os seus servos, fosse um com ele como ele era um com o Pai. Que houvesse essa unidade perfeita. E aí, né, ele pede para que o Senhor nos guarde. Eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor o guarde, que o Senhor os guarde. Então nós vemos que o Senhor Jesus depois, ele diz, olha, é necessário que eu vá, para que o Consolador venha. Então nós vemos aí o trabalho dos três. Deus ama o mundo, conforme João 3,16. Ama o mundo de tal maneira que aí ele dá o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos Deus amando o mundo e se colocando à disposição para enviar o seu próprio filho para resgatar a humanidade. E agora nós vemos o Filho passando uma responsabilidade para o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus retornando para o Pai, nós não poderíamos ficar sozinhos. Nós precisaríamos de alguém que estivesse conosco e que fosse capaz de nos guardar das investidas de Satanás. Então o Senhor disse assim, olha, é necessário que eu vá, para que ele venha. Porque se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, ele virá. E ele vos ensinará todas as coisas. E não somente ensinará, como ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu já tenho ensinado. E ele estará convosco para sempre. E ele vai conduzir vocês por todo o caminho que vocês devem andar. E ele vai capacitar a cada um de vocês para continuar fazendo toda a obra que eu iniciei. Então, a função do Espírito Santo aqui é uma função muito importante, porque ele vem para substituir um trabalho que Jesus tinha iniciado. Ele veio para completar a obra através daqueles que creem. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que está conosco até o dia da volta do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que Jesus voltar e levar a sua igreja, ele ainda permanece aqui por um tempo. Porque no período da grande tribulação, muita gente ainda vai aceitar Jesus como Salvador. Então é claro que precisa do Espírito Santo aqui, porque ele é a pessoa que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus amados irmãos, é importante e fundamental que nós conheçamos, né, o Espírito Santo, como está escrito aqui, né, bem mais importante que entender a etimologia é antes conhecer o Espírito Santo e desenvolver um relacionamento com ele. Oxalá que eu, você, nós possamos ter esse relacionamento, né, estreito com o Espírito Santo, porque é ele que está conosco e nos auxilia em todos os momentos da nossa permanência aqui na terra. Pois sabemos que estamos no mundo, como disse o Senhor Jesus, mas não pertencemos a ele. Nós somos agora cidadão do reino dos céus e estamos aqui para cumprir uma missão, sermos testemunha de Jesus até os confins da terra. E para fazermos esse trabalho, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Dito isso, o Espírito Santo é dotado de personalidade. Quando falamos em personalidade, falamos de características marcantes de uma pessoa, tais como agir, pensar, sentir e falar. Na Bíblia, encontramos diversas passagens que corroboram com estes aspectos. O Espírito Santo tem sentimento, conforme está registrado em Efésios capítulo 4, 30, intercede pelos santos, Romanos capítulo 8, 26, possui vontade própria, 1 Coríntios 12, verso 11, esquadrinha os corações, Romanos capítulo 8, 27, ensina, João capítulo 14, 26, e fala, Apocalipse capítulo 2, verso 7. Dito isso, percebemos que o Espírito Santo não é uma influência, e sim uma pessoa, portanto precisa ser
respeitada, reverenciado, ouvido, para que nós possamos ir de vento em popa, vamos dizer assim, para que nós possamos ir bem. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo deseja ardentemente ter um profundo relacionamento com o ser humano, a fim de guiar os nossos passos na jornada cristã, conforme está registrado em João, capítulo 16, versículo 13. Então veja, irmão, que o Espírito Santo, ele tem todos os atributos de um ser humano, né? E está conosco. Ele, de fato, é um ser espiritual, é uma pessoa que tem todas essas características. Então, nós quando olhamos para o apóstolo Paulo, ele dá testemunho de que enquanto ele esteve trabalhando, né, evangelizando, o Espírito Santo estava no controle de toda a situação. Então, você vai observar ali, conforme referências dadas aqui, que houve momento em que o Espírito Santo os encaminhou, falou, vocês vão. Outra hora o Espírito Santo os impediu, falou, não, você não vai fazer isso lá, não vai pregar lá, né, na Ásia agora. Então o Espírito Santo tinha o controle. Que é um outro exemplo, Felipe. O Espírito Santo chega a Felipe e disse, olha, desce para a estrada que está vazia, que dá para Gaza, né, que está deserta. E aí Felipe vai e tem aquele encontro com o eunuco, fala do amor de Deus para o eunuco, batiza o eunuco, e o mesmo Espírito Santo que mandou que ele descesse até aquela estrada deserta que dava para Gaza, depois, quando ele termina de batizar ali o eunuco, o próprio Espírito traslada Felipe para uma outra região. Quando ele percebe, ele se vê que está em Azoto, e ele não ficou admirado, querendo saber, mas como é que eu cheguei aqui? O que é que aconteceu? Mas pelo contrário, diz ali o texto que ele continuou a pregação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então é interessante e é necessário, irmãos, que nós tenhamos, né, esse suporte do Espírito Santo em nossa vida, entendendo que ele é uma pessoa que está conosco para nos capacitar, nos orientar, falar conosco, enfim, e dar tudo aquilo que é necessário para que nós possamos fazer a obra do Senhor diligentemente e da melhor maneira possível. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto interessante aqui é o ponto de número 2, o tópico do número 2, onde o Espírito Santo vem falando do Espírito Santo na Trindade. Pelas Escrituras somos convictos da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que constitui a Trindade. Os três cooperam unidos e com o mesmo propósito. Neste tópico estudaremos a pessoa do Espírito Santo a partir desta composição triuna. Então, nós já falamos a princípio que não existe divisão, não existe contenda, não existe interesse próprio nesse trabalho da Trindade. Eles trabalham, né, de acordo, eles trabalham no mesmo objetivo, e o objetivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo é resgatar a humanidade perdida, né, que um dia se perdeu, e trazer estas pessoas, essa humanidade ao conhecimento da verdade, porque como diz Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Então hoje, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, que em muitas denominações tem sido ignorada. O Espírito Santo nada mais foi do que uma força e um poder que veio no dia de Pentecostes e capacitou os apóstolos, e após isso desapareceu do mapa. Então, hoje as pessoas não procuram a busca do batismo com o Espírito Santo, a busca dos dons espirituais, como nos aconselha o apóstolo Paulo, que devemos procurar os melhores dons. Então, meus amados irmãos, esta lição ela vem derrubar por terra toda a narrativa que foi inventada pela religiosidade de muitos por aí, para que, de uma vez por todas, nós possamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele habita conosco, ele habita em nós, e nós só teremos êxito no nosso trabalho, na missão que Deus nos delegou a fazer, se estivermos o auxílio do Espírito Santo. Vejamos ainda sobre os atributos do Espírito Santo. Como parte integrante da Trindade, o Espírito Santo também possui atributos divinos tais como onisciência, sabe de todas as coisas, onipresença, pode estar em qualquer lugar, onipotência, tem todo o poder. E vale salientar que não existe três deuses, só há um Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Porém, o Pai, o Filho e o Espírito Santo
são pessoas distintas, independentes de existência própria. Em Hebreus capítulo 9, 14, percebemos que o Espírito Santo é eterno, ou seja, ele não foi criado, mas sim possui a autoexistência com Deus, Pai e Filho. Além destes atributos, o Espírito Santo tem poder criativo, conforme Gênesis capítulo 1, 2. Age na regeneração do homem, João 3, 5 a 8. E também na ressurreição, Romanos 8, verso 11. Então nós vemos aqui, irmãos, que muitas vezes isso aqui dá nó na cabeça de muito crente. Não é três Deus, mas um Deus que está, e Filho e Espírito. Essa trindade, ela trabalha de uma forma que foge à nossa compreensão humana. E aí nós vemos que os mesmos atributos que Deus possui, o Espírito Santo tem, porque, como diz aqui, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele consegue desvendar qualquer mistério, não há nada que você possa ocultar do Espírito Santo. Ele é onipresente, ele pode estar aqui, estar lá na China, no Japão, em qualquer parte do planeta, ao mesmo tempo. Então, é algo que a nossa mente finita não consegue alcançar. Eu posso falar com ele aqui e, ao mesmo tempo, ele está ouvindo alguém que está lá na Ásia. Eu posso estar falando com ele aqui e, ao mesmo tempo, ele pode estar operando uma cura, uma maravilha, algo sobrenatural lá na África, lá no Japão e em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele pode estar em qualquer lugar. Ele é onipotente, tem todo o poder. Então não existe limite ou limitação. Olha, eu, Pai, sou maioral aqui. Então eu detenho todo o poder. Eu vou dar um pouquinho para Jesus e vou dar um pouquinho para o Espírito Santo. E vocês não podem passar esse limite. Não. O mesmo poder que Deus tem, o Espírito Santo tem, Jesus tem. E todos eles, quando falamos de pessoas distintas, né, independentes, todos eles estão trabalhando para o mesmo fim, com o mesmo objetivo, com o mesmo alvo, de alcançar a humanidade para viver uma vida gloriosa, como era o desejo de Deus quando colocou o homem lá no Éden. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda podemos ver aqui a ação do Espírito Santo na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo constituem o Deus triuno, porém cada um desenvolve uma obra específica. Na criação, por exemplo, o Espírito pairava sobre a face das águas, conforme Gênesis capítulo 1, 2. No homem, o Espírito lhe deu vida. O Senhor soprou sobre as narinas do homem e ele recebeu o fôlego da vida. Então, é o Espírito que deu vida ao homem. No nascimento de Jesus, o Espírito foi quem desceu sobre Maria para que ficasse grávida. Aí diz ali o anjo, a sombra do Onipotente te cobrirá. Louvado seja Deus, está ali, Lucas capítulo 1, versículo 35. No batismo de Jesus apareceu como pomba, ali uma figura, né? Mateus capítulo 4, 16. É perceptível sua ação em convencer o homem da verdade do Evangelho, né? João 16, verso 8. E também preparar a noiva, né? Israel para o encontro triunfal. O Espírito Santo sempre agiu e continuará agindo na vida dos salvos. Ele é o nosso conselheiro. João capítulo 14, verso 26. Então, todos esses atributos, né, ele está inserido no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, com o retorno de Jesus Cristo para o céu, ele assume agora a responsabilidade de cuidar da igreja, santificar a igreja, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, capacitar os seus servos, os obreiros do Senhor, né? Capacitando, dando conhecimento, sabedoria, inteligência e trabalha na defesa do Evangelho para que, de modo algum, o inimigo tenha poder para desvincular ou desacreditar o Evangelho de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. No terceiro tópico, nós vemos então aqui o propósito do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel preponderante, assim como todas as demais pessoas que compõem a Trindade. Tanto na criação no Antigo Testamento, quanto na Nova Aliança e na era da Igreja, é indispensável uma vida de comunhão com o Santo Espírito e de entrega a Ele. Então nós vemos aqui que tanto na criação no Antigo Testamento, quanto na Nova Aliança, agora, que é a era da Igreja, é indispensável
que tenhamos uma vida de comunhão com o Santo Espírito e de uma entrega total a Ele. Eu preciso me conscientizar disso e pedir, ao Senhor que o seu Santo Espírito, ele venha dominar o meu ser. Ou seja, eu preciso estar sob o domínio do Espírito Santo, para que aquilo que Paulo disse, eu também possa dizer: eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que estou vivendo agora, eu não vivo de outra forma, a não ser para agradar ao Senhor Jesus, que me amou e se entregou por mim. Aqui eu parafraseei um pouco para o nosso entendimento. Ok, meu querido irmão? Então veja que o Espírito Santo opera na salvação. E nós sabemos disso. Sem esse trabalho do Espírito Santo, as pessoas não são convencidas do pecado. Então veja que o próprio Jesus deixou claro que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme registra João 16, verso 8. A expressão convencer traz a ideia de mostrar a alguém seus próprios erros. Assim, sendo o Espírito Santo, age na mente do homem, mostrando que ele está perdido e que precisa de um Salvador. Somente através da ação do Espírito Santo é que o homem pode reconhecer o seu pecado e assim se arrepender e entregar a sua vida inteiramente a Deus. A Bíblia deixa claro ainda que não podemos endurecer o coração ao ouvir a voz do Espírito Santo, conforme está registrado em Hebreus capítulo 3, versos 7 a 8, que venhamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo durante toda a nossa vida. E não endureçais os vossos corações, como fizeram lá em Meribá. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar sempre atento à voz do Espírito Santo, sensíveis à sua voz, para que não venhamos pecar contra ele, pois esse pecado contra o Espírito Santo, ele é imperdoável. Se nós pecarmos contra o Pai com palavras, às vezes até blasfemando de Deus, de Jesus, nós temos alguém que intercede por nós. Mas quando nós pecamos contra o Espírito Santo, quando blasfemamos contra o Espírito Santo, então, meu amado, minha amada irmã, não há perdão. E não sou eu que estou dizendo, é as Escrituras, porque não há ninguém que interceda. Hoje o Espírito Santo intercede diante do Pai, por mim e por você, e muitas vezes até com gemidos inexprimíveis. Por isso, precisamos ter muito cuidado para não pecarmos contra o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no segundo ponto, nós temos aqui o Espírito Santo na vida do homem. Paulo, em sua missão, ou em sua missiva, à Igreja de Roma, nos aponta pelo menos duas maneiras pelas quais o Espírito Santo ministra na vida do homem. A primeira é que o Espírito comunica conosco a nossa paternidade como filhos por adoção de Deus Pai, conforme ele registrou quando escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 16. O Espírito Santo gera em nós uma convicção de que somos filhos de Deus dentro desta nova aliança chancelada com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então essa é uma outra certeza. O cristão que não tem esta convicção, ele precisa nascer de novo. Porque todo aquele que nasceu de novo, ele tem essa convicção. A convicção de que os seus pecados foram perdoados. O seu nome está escrito no livro da vida. Que ele agora se tornou filho de Deus por adoção, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, e que ele agora tem a ajuda e o acompanhamento ininterrupto do Espírito Santo para lhe conduzir em todo o caminho que ele precisa andar. Louvado seja o nome de Deus. Se você não tem esta convicção, você precisa rever os seus conceitos e se voltar para Deus antes que seja tarde demais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra ação do Espírito Santo é a de interceder em prol dos salvos com gemidos inexprimíveis, conforme Romanos 8, 26. Nós já falamos aqui. Às vezes o sofrimento é tão grande que nos faltam palavras para orar, saindo apenas sussurros e lágrimas. Entretanto, temos a certeza de que o querido Espírito Santo leva a nossa demanda para Deus, ou as nossas demandas para Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos desta comunhão, eu poderia dizer absoluta, com o Espírito Santo. Nós dependemos e precisamos do Espírito Santo em nossas vidas 24 horas por dia, 365 dias, porque somente assim, envolvidos com o Espírito Santo e por meio da oração e da meditação da palavra de Deus, é que nós
vamos ter com toda certeza essa ligação, essa plena comunhão com o Pai, com o Filho, por intermédio do Espírito Santo. E podemos assim, com toda certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, completar a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos para realizar, no ID de Jesus. Porque nós fomos deixados aqui, irmãos, para sermos testemunha do Senhor Jesus e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E é por isso que o Espírito Santo veio, para nos auxiliar nesta missão. O Senhor não permitiu que os anjos fizessem isso, e muito menos o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio para nos auxiliar, para nos capacitar, para nos ensinar. E ele coopera conosco quando fazemos esse trabalho, no convencimento, como já dissemos aqui, do pecador, fazendo com que o homem reconheça o seu pecado, a justiça e o juízo de Deus que está sobre ele. Então, dando a ele a oportunidade de um arrependimento concreto, para que ele possa se voltar para Jesus e fazer parte desta família que um dia vai morar na Nova Jerusalém. E concluindo, queremos dizer que o Espírito Santo é um presente do Pai, enviado a nós. Conhecê-lo e ter comunhão com ele é o caminho para viver uma vida plena. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que nós possamos nos conscientizar desta verdade, porque somente assim seremos vitoriosos em Cristo. Meus queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Se Deus permitir, estaremos de volta no próximo domingo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.